E aí pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma esmerilhadeira a bateria, motor brushless, que eu comprei no site do AliExpress, e essa ferramenta sem a bateria saiu por menos de R$ 200, já com as taxas inclusas. É menos de R$ 200 em uma esmerilhadeira a bateria. E para ficar um conteúdo bem completo, nós vamos desmontar ela para ver toda a construção interna e fazer vários testes para ver do que essa máquina é capaz. Bora pro vídeo! Esse é o volume que veio a esmerilhadeira. Por fora dessa caixa vem aquela embalagem padrão do AliExpress, que é aquele pacote branco. Dentro da caixa tem essa espuma para fazer a proteção de todo o conteúdo. E cada acessório ele vem embalado de forma separada nessas embalagens de plástico bolha. Temos aqui a empunhadura lateral e a chave ali da porca do eixo, que é uma porca M14. A proteção do disco, que é uma proteção de 125 milímetros. Ela é uma proteção ótima para alguns tipos de disco e eu vou mostrar isso no vídeo. Veio também dois discos de corte, também de 125 milímetros. E o principal, que é a esmerilhadeira. Pessoal, muito bem construída. Essa parte amarela, ela é toda plástica. E parece ser um plástico de ótima qualidade. E essa parte preta é toda emborrachada. Eu vi várias esmerilhadeiras que ela tem o mesmo desenho, só muda a logo aqui. Isso na China é normal. Mas eu já vi produtos da Iofrida. Pela reputação eu preferi comprar com a etiqueta da Iofrida, né? O padrão de encaixe Makita, 18 volts. Aqui na parte onde encaixa a bateria, tem alguns indicadores onde esse daqui, na vertical, ele é o indicativo de carga da bateria. Esses três pontos aqui, 1, 2, 3, ele é a questão da potência do motor. Quanto RPM que você vai querer selecionar. Ele conta com 3 níveis de regulagem. O gatilho de acionamento único, ele não é aquele gatilho progressivo. E tem esse botão onde você faz a trava do gatilho aqui na lateral. O cabeçote dela, todo em metal, todo em alumínio. E tem várias entradas de ar para fazer o resfriamento do motor e da caixa de engrenagens. Aqui na parte de cima do cabeçote tem esse botão onde você vai travar o giro do eixo para fazer a troca do disco. E um detalhe referente a essa porca é que eu vi vários comentários falando que recebeu a chave dessa porca errada. Teve muita gente que recebeu tudo certinho, mas a única reclamação que eu vi lá era referente à chave. E essa questão aconteceu comigo. Ela é uma chave bem pequena para a porca que veio aqui. Mas isso não é problema, pois eu já tenho uma chave de outra esmerilhadeira que eu tenho aqui. E ela encaixa certinho aqui nessa porca. Essa porca ela tem duas medidas, onde essa é a menor e essa outra medida aqui ela é maior. Antes da gente montar todos os acessórios, vamos ver como que é a construção interna dela. Essa é a construção interna. A caixa de engrenagens, ela tá com pouca graxa. Poderia colocar um pouquinho mais de graxa, mas nada de grave isso. Por quê? Experiência própria em manutenções que eu faço nas minhas ferramentas. Não adianta colocar muita graxa aqui. Em 2, 3 minutos de uso, essa graxa ela vai espalhar por toda a caixa de engrenagens. E se você desmontar a caixa de engrenagens para ver depois, essa engrenagem aqui ela vai estar praticamente seca. Vai ficar só um filme de graxa. E essa caixa ela não esquenta a ponto de tornar a graxa líquida para misturar tudo aqui novamente. Experiência própria e dica, melhor deixar com menos graxa e fazer uma certa manutenção periódica para reaplicar a graxa em todo o conjunto do que colocar muita graxa e pesar o giro do motor, porque muita graxa aqui dentro pesa. Já fiz isso, não deu certo, tive que desmontar e limpar de novo. Vindo aqui para a parte do estator do motor, ele é um estator de 6 polos. O gatilho que faz o acionamento da placa. Essa placa, essa carcaça dela aqui é toda em alumínio e ela tem essa parte resinada. O que isso traz de vantagem aqui nesse tipo de placa? Geralmente, pessoal, todas as ferramentas hoje em dia, elas estão vindo com esse tipo de placa. Uma placa numa case de alumínio resinada por cima. Essa resina, ela vai absorver impacto, vai proteger contra a umidade e principalmente nesse tipo de equipamento, vai proteger contra limalha de metal.
Limalha de metal, se ela encostar nessa placa aqui, ela pode ir aglomerando ali com o uso e pode gerar um curto-circuito e queimar todo esse conjunto aqui. Você teria que trocar ou placa ou, dependendo, até motor, por conta de sujeira no circuito eletrônico. Por isso que eu vejo uma grande vantagem essa resina com essa carcaça de alumínio. Dissipação de calor muito eficiente e proteção da placa contra umidade e sujeira. Aqui o tipo de encaixe, né, da bateria, 18 volts Makita. Essa aqui é aquela linguetinha onde tem o indicativo tanto de carga da bateria quanto de nível de rotação. E aqui na placa é o botão que faz a seleção dessa rotação. O induzido, para vocês verem a força do ímã, ele é um ímã bem forte. Dá para levantar todo o conjunto aqui. Ela é rolamentada tanto na base do induzido quanto na parte da caixa de engrenagens. E a engrenagem, um detalhe que eu vejo como ponto positivo é que tem dois tipos de engrenagens basicamente que você vai ver em esmerilhadeiras. As do tipo de engrenagens retas, que esses dentes aqui são retos, e esse tipo de engrenagem, que ele é como se fosse um helicoidal, né, que ele faz essa curvinha aqui no dente. Esse tipo de engrenagem, que ela tem essa curva no dente, o que ela vai fazer? Ela vai dar um maior tempo de contato entre um dente e outro. Na hora que essa peça estiver girando, na hora que o induzido estiver girando ali dentro, ela vai ter mais contato entre cada troca de dente dessa daqui. Isso vai proporcionar uma maior transmissão de energia de rotação entre o induzido e a engrenagem final ali, e também vai prolongar a vida útil de todo o conjunto. Claro que essa questão da vida útil dessas engrenagens vai muito da liga metálica que elas utilizam. Não sei se eu consegui explicar bem essa parte para vocês da questão da engrenagem, tá? Mas se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você souber explicar isso de uma melhor forma, pode deixar aqui nos comentários também. Bom, basicamente, pessoal, é isso. Ela não tem muito o que falar, é uma construção bem simples e ao mesmo tempo bem tecnológica, né? O motor brushless não é uma novidade de agora, ele é um motor bem antigo no mercado. Agora que ele está mais popular na questão de ferramentas, mas é isso. É uma placa que é acionada através de um gatilho, que essa placa vai controlar o acionamento das bobinas, que vai induzir o induzido da nossa esmerilhadeira. Agora eu vou montar todo esse conjunto aqui novamente, para a gente já começar os testes. A máquina está da forma que ela chegou. Para a gente montar a proteção do disco, é necessário remover as porcas aqui do eixo e afrouxar essa abraçadeira da proteção do disco. Ela é através de um parafuso Phillips. Nessa proteção, ela tem um dente aqui na parte de dentro, que ela dá para você encaixar aqui nessa parte do eixo, na parte que segura essa proteção do disco, e girar aqui. Ou se a abraçadeira estiver bem folgada, você consegue encaixar ela aqui na frente e virar. Aí ela encaixa também. E depois é só apertar esse parafuso Phillips, que ela já termina de ficar firme aqui no seu local. Aí você posiciona da forma que vai ficar melhor para o seu uso e finaliza o aperto aqui da abraçadeira. A empunhadura, essa máquina ela tem dois lados, duas posições desse punho auxiliar, que é nas laterais. Alguns modelos têm uma terceira empunhadura aqui em cima, mas esse aqui é somente nas laterais mesmo. Basta enroscar até o final, ficando dessa forma. Vou até girar mais um pouco essa proteção, para ficar com esse ângulo aqui e a proteção voltada para o corpo, segurando pela empunhadura. Um detalhe que eu não destaquei quando ela estava desmontada é sobre a espessura do plástico e a espessura da borracha. Eu vou deixar o take para vocês verem isso, mas é uma espessura considerável, tanto do plástico quanto da borracha também. Referente ao peso da esmerilhadeira sem a bateria, ela fica na faixa de 1,390, 1,4 kg. Com a bateria, vai depender da bateria que você estiver utilizando. Essa bateria, por exemplo, ela tem o peso de 580 gramas. E a esmerilhadeira com a bateria vai para 1,980 kg, praticamente 2 kg. Referente a equilíbrio, a balanceamento dessa ferramenta. Ela com a bateria, segurando no meio da empunhadura, ela fica perfeitamente balanceada.
Claro que isso vai depender do peso da bateria que você estiver utilizando, mas ela fica perfeitamente alinhada e isso traz um conforto muito grande na hora que você está utilizando. Sobre essa questão de conforto também, eu gostei muito dessa empunhadura mais fina aqui na parte do cabo. Geralmente aquelas esmerilhadeiras de tomada, você segura com a mão mais aberta, né? Já nessa empunhadura mais fina, você tem uma pega melhor na ferramenta e traz mais segurança no quesito de se a ferramenta der um rebote, com essa empunhadura fica muito mais difícil dela escapar da sua mão. Vamos agora para o teste de RPM, mas antes só um detalhe referente ao painel. Quando você coloca a bateria na ferramenta, um encaixe tipo slide, e dá um leve toque no gatilho, ela acende o painel e mostra o nível de carga da bateria e o último modo que você deixou salvo aqui, que é a questão do RPM. São 3 níveis de rotações que essa esmerilhadeira tem. Vou colocar um disco de corte para fazer esse teste de rotação. Depois que você colocar o disco, verifica se ele está rodando livre, porque às vezes acontece dessa trava ainda estar segurando o eixo. Se você ligar ela desse jeito, pode danificar. Rotação mais baixa. – 4.800 RPM. Rotação média. – 5.800 RPM e rotação alta. – 6.900 RPM. Para os testes de corte e lixamento, eu vou utilizar alguns parafusos maciços e um eixo também, metalons de algumas medidas, e vou fazer um cordão de solda nessa peça para a gente ver como ela se sai no lixamento com o disco flap. Primeiro corte, parafuso de inox, velocidade máxima. Parafuso de aço, 8 mm de diâmetro. Para esses cortes de parafuso de aço normal e aço inox medida M8, não teve nenhum problema utilizando o disco de 115 mm, que é o disco que a gente mais encontra aqui no Brasil. Agora eu vou utilizar o disco que veio nela, que é o disco de 125 mm, para cortar esse pino de aço de medida de 3/4. Um detalhe que muita gente pode perceber e pode até falar que eu montei de forma errada isso daqui. Tem mais de 10 anos que eu utilizo disco dessa forma. E a justificativa é simples, pessoal. Essa arruela, ela é apenas para facilitar o encaixe do disco na esmerilhadeira e facilitar o deslizamento dele na porca fixa. Dessa forma ele desliza de uma forma mais fácil e a porca que faz o aperto, se porventura esse disco afrouxar, ele tem uma certa tração nessa porca para fazer o aperto conforme a ferramenta gira. Ah, mas tem que montar ao contrário. O que vocês me dizem do disco flap? O disco flap ele tem uma arruela apenas de um lado. Da outra parte, onde vem a porca que faz o aperto, não tem arruela. Essa é a lógica que eu utilizo para montar esse disco na ferramenta. Se você quiser montar ele com a face para fora, que é o certo para você, faça uso dessa forma. Pino de aço, medida 3/4, 19 mm, disco de 125 mm. Essas foram as duas rodelas do eixo 3/4 que eu tirei. Eu tive a impressão de que o primeiro corte
ele foi mais rápido do que o segundo, provavelmente porque o segundo corte, o metal, ele já estava bem aquecido. Eu não estou utilizando luvas, eu não sinto muita segurança utilizando luvas dessa forma, a não ser quando o metal esteja quente, mas óculos de proteção e protetor auricular usa sempre. Agora eu vou fazer alguns cortes no Metalon 1515. Um detalhe, pessoal, é chapa 18. Já cortou bastante, 15 na chapa 18. A bateria, ela tá marcando 3 pinos aqui, mas durante o uso ela caiu para 2. Eu vou cortar agora o 3030 na 18, vou lixar um cordão de solda naquela peça ali. E se ela ainda tiver bateria, depois eu continuo cortando o 1515 pra gente ver até onde uma bateria consegue levar essa máquina. Metalon 3030 na chapa 18. Eu tô cortando, afundando o disco completamente aqui no metal. O certo seria cortar e ir faceando ele. Só que aí eu vou ter que ficar girando aqui na morsa. Dessa forma vai ficar mais rápido. Mas quando você afunda muito o disco no metal, corre o risco dele dar um rebote. A bateria acabou. Essa parte aqui foram a quantidade de cortes que eu consegui realizar com uma bateria. Na etiqueta dessa bateria fala que ela é 3 amperes, mas as células que estão lá dentro tem a nomenclatura de 2000 mAh cada célula, no caso seria 4 amperes, né? Mas mesmo assim, ó, aqui na parte da empunhadura do cabo, ela tá nos 33, 34 graus, que é praticamente a temperatura corporal. A bateria, por fora, ela aqueceu um pouco. Tá em 40 graus aqui na parte inferior. A parte do motor, o motor ele está posicionado bem em cima onde está a etiqueta. A parte do motor está em 40 graus, 45. Chegando mais aqui para frente, onde a ventilação sai, está chegando em 50 graus. A parte da caixa de engrenagens, ao toque não está quente, 43 graus. Eu não esperava essa quantidade de cortes, porque é uma ferramenta que gasta muita energia. Eu vou trocar a bateria para a gente continuar com os testes de lixamento. Vou fazer um cordão de solda nessa peça para fazer o lixamento para ver como ela se sai. Bom, essa bateria está esgotada. Quando você pressiona aqui o gatilho, ela mostra no visor 2 pics de bateria. Se você acionar a máquina, ela já cai para 1 pique, que no caso é a carga mínima da bateria. Então, para você confirmar a carga da bateria de uma forma mais precisa, aciona a máquina que você vai ter essa informação. Vou fazer um jumper com esses cabos aqui na esmerilhadeira. Velocidade máxima. Multímetro tipo garra, ele tem a função de medir corrente DC. Deu praticamente 9 amperes sem nenhuma carga na ferramenta. Com uma bateria de 4 amperes, isso significa que a ferramenta, sem cortar nada, ela teria uma autonomia aproximada de mais ou menos meia hora. Vou fazer um teste aqui com carga nela. Essa questão do consumo da bateria, que eu quis mostrar aqui no vídeo, é para você ter uma noção. Por quê? Ela, em uso de lixamento, onde é um uso mais pesado, teve um momento ali que ela deu um pico de 16 amperes.
Isso significa que se ela tiver com uma bateria de 4 amperes, você usar ela com essa carga de trabalho, que ela consoma 16 amperes, você vai conseguir utilizar uma ferramenta dessa por aproximadamente 15 minutos. Se você estiver cortando com ela, logicamente o consumo vai ser menor com o disco para corte de metal desse tipo aqui. Aí você tem uma autonomia maior, eu diria ali por volta de 20 minutos de uso mais ou menos, com uma bateria de 4 amperes. Vamos continuar os testes. Lixou tranquilo os cordões de solda. Como eu tinha mostrado para vocês no teste de corrente, lixamento é um serviço que ele vai exigir muito mais energia e força da ferramenta. Eu tinha falado no começo do vídeo que essa proteção de 125 mm ela tem uma certa vantagem quando a gente vai usar esse tipo de disco, essa escova de aço, porque ela é um pouco maior e os fiapos do disco aqui, os cordões do disco de aço, ele acaba batendo aqui na lateral e acaba danificando essa proteção do disco. Por isso essa vantagem da proteção ser um pouquinho maior. Eu vou colocar o disco para limpeza, para a gente ver como ele se sai nesse pedaço aqui do metal, para finalizar essa parte de teste. Uma dica importante, já deu para perceber que ela tem uma parada de motor bem rápida. Ela tem um ótimo freio de motor e se essa porca não tiver bem apertada, ela pode acabar desenroscando e o disco sair ainda em rotação. No teste de limpeza, ela se saiu muito bem. Esse tipo de disco, ele é utilizado muito para fazer limpeza tanto de oxidação quanto de tinta. E eu diria que ele é o que menos força a máquina, é o que menos forçou aqui nos testes que eu fiz. Em segundo lugar, veio o disco de corte, forçou mais um pouco em comparação com aquele. E o que ficou nítido aqui para mim, que teve até um pouco de queda de rotação, mas nada de grave, foi o disco flap. Esse é o que mais vai exigir da máquina. É o tipo de serviço que mais vai exigir tanto da bateria quanto da ferramenta. Ela funcionou muito bem para lixar os cordões de solda aqui na velocidade máxima. Agora eu quero ver como ela se comporta na velocidade média e na velocidade mínima. Velocidade média. Ela está indo tranquilo, respeitando o limite da ferramenta. Agora eu vou forçar na velocidade média. Forcei bastante e ela chegou a desligar. Velocidade mínima agora. Tá indo tranquilo, vou forçar agora o lixamento. Desligou. Mesmo na rotação mais baixa, eu tô colocando força, tô colocando bastante pressão aqui. Ela perdeu muita rotação, vou forçar um pouco mais. Se forçar bastante aqui, ela desliga também como sistema de segurança. Pessoal, olha que interessante também essa versatilidade, essa funcionalidade da esmerilhadeira. Ela tem a empunhadura lateral aqui e o gatilho ele fica na parte de baixo da máquina. Dessa forma, ela fica ideal para a gente fazer lixamento ou desbaste ou alguma limpeza. Porém, se você for utilizar ela na função de corte, ela virada na vertical, o gatilho ele tem uma pegada aqui lateral. Dá para você pressionar ele tranquilo aqui segurando pela mão, de forma lateral. Se você tiver que usar ela dessa forma também, você consegue fazer o acionamento pelo polegar, se você for utilizar ela desse lado.
Mas tem uma função que, se você for usar ela de uma maneira única, se você for sempre cortar com ela, alguma coisa do tipo, você consegue girar esse cabeçote. E é muito simples para fazer isso. Basta soltar esses 4 parafusos e fazer o giro dessa parte aqui. Desencaixei ela aqui da parte plástica. É bom retirar os parafusos para ele não ficar agarrando na carenagem de plástico. E agora aqui, basta girar o cabeçote na posição que você quiser. Dessa forma, o gatilho tá com fácil acesso aqui pelos dedos, indicador e médio, e a empunhadura fica na vertical. Se você quiser usar ele do outro lado também, é só girar aqui e posicionar. O encaixe dos parafusos aqui é exato. O desenho dela é igual justamente por isso. Aqui eu só vou acionar ela, eu não vou parafusar, mas era só parafusar aqui que já estaria pronto, mas o funcionamento dela fica normal. Ela tá de lateral aqui. E mesmo assim, funciona perfeitamente. Girei para o outro lado, ficou dessa forma. E o funcionamento normal também. Ah, ela tem a partida suave. Ela não dá aquele tranco na hora que você liga o equipamento. Se por acaso você estiver desmontando e acontecer de sair tudo aqui, não tem problema, é só você encaixar novamente e tá pronta. É só fazer o parafusamento e utilizar a ferramenta. Chegamos na parte da conclusão dessa ferramenta. Uma única observação antes, ela não tem trava de segurança no gatilho. Se você for carregar uma ferramenta dessa, seja dentro do carro, dentro da sua maleta de ferramentas, remova a bateria para evitar acidentes. Agora vamos lá para os pontos positivos que eu vi nessa ferramenta. Extremamente versátil o uso dela, ela tem uma pega excelente, tanto na empunhadura lateral quanto no punho aqui do gatilho. Essa questão da mão quase que abraçar o cabo dela por inteiro dá uma segurança muito grande. Ela tem força para fazer lixamento, para fazer cortes de metalon. Ela tem a versatilidade de não ter cabos limitando você ir em alguns locais, por exemplo, em cima de uma escada cortando um ferro de um portão. Já é um uso para ela e vai atender muito bem nesse quesito. Só que ela tem a limitação da questão da bateria. Uma bateria de 4 amperes, eu fiquei limitado a aproximadamente 20 minutos de trabalho até ela se esgotar e eu ter que fazer a substituição da bateria. Se você tiver mais de uma bateria, não vejo problema, a máquina vai atender muito bem. Outro ponto que ela tem controle de rotação, dependendo do tipo de uso, você consegue, por exemplo, num polimento de metal, você consegue ter esse controle de rotação mais preciso. Só que nessa parte de rotação, esse modelo, a bateria, já perde para uma esmerilhadeira de tomada. A esmerilhadeira de tomada, ela tem por volta ali dos seus 11.000 RPMs. Por isso eu digo que, se você não tem nenhuma esmerilhadeira, compre uma esmerilhadeira de tomada. Ela vai te atender, você vai conseguir trabalhar por mais tempo. Você já tem uma esmerilhadeira de tomada e quer a mobilidade de uma ferramenta sem cabo, compre esse modelo aqui, que ele vai te atender muito bem também, desde que você tenha as baterias para fazer o seu trabalho. Para quem chegou até aqui, queria agradecer. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Comente aqui embaixo também o que vocês acharam desse vídeo, se ficou faltando alguma coisa, algum tipo de teste, para a gente ir melhorando nos vídeos futuros. Compartilhe esse vídeo que vai ajudar bastante também. Eu vou deixar o link da esmerilhadeira, do multímetro e do paquímetro na descrição do vídeo. Caso vocês queiram comprar, foi o local onde eu comprei essas máquinas. E fica uma sugestão para vocês. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!